Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse Bom dia. verdadeiramente... Hoje são 4 de maio de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ontem à noite, vi um vídeo com apenas 1 minuto e 9 segundos do Bruno Edson. O Bruno Edson, entrevistando um cristão chamado Bill, um vizinho dele, que mora lá em São Luís do Maranhão. O Bruno Edson tem um canal maravilhoso no YouTube. É um jovem que é inteligente, conversa bem. Ele foi ex-cristão, ele foi cristão, melhor dizendo, cristão. Hoje ele é um ateu. Bruno Edson, veja lá o canal dele. Pois bem, aí ontem à noite eu estava assistindo aí ao vídeo dele, repito, com duração de 1 minuto e 9 segundos, bem engraçado o vídeo. Ele perguntando ao vizinho dele, ao evangélico Bill, perguntando sobre a pandemia, né, coronavírus aqui no Brasil. E você vai ver aí, você vai ver o vídeo, a resposta aí do cristão evangélico Bill. Muito engraçada demais, ri muito aqui em casa. E eu disse ao Bruno Edson que iria fazer um vídeo sobre essa entrevista dele aí, e ele aprovou. Muito bem, gente, vocês vão morrer de rir aí com o evangélico Bill, antes disso, eu vou aqui mais uma vez buscar aqui o livro do Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Seu livro, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Na página 88, sempre eu gosto de ler aqui alguns trechos deste livrinho. Na página 88, o Freud escreve assim, abre aspas, nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. O que o Freud está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo que o homem racional, o homem agindo em sua racionalidade, um matemático, por exemplo, dando uma aula de matemática, um antropólogo, uma aula de antropologia, sociólogo, e assim por diante. E até mesmo aí, você colocando aí um jogador de futebol jogando bola. Até mesmo aí nessa situação. Então o Freud está dizendo que o homem, agindo em sua racionalidade, ele só se satisfaz com fundamentações lógicas para seus juízos, para sua tomada de partido, o homem racional. Só que quando esse homem que age racionalmente, ele entra numa igreja, numa religião qualquer, numa seita, aí esse homem passa a agir de forma miserável. Esse homem passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido, o homem religioso. E isso é uma verdade incontestável. Os exemplos estão aí. Então, repetindo, o Freud diz que o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. E o exemplo está aqui. O evangélico, o vizinho do Edson Bruno, o evangélico chamado Bill. O evangélico chamado Bill. Veja como é que ele explica
o porquê aí do coronavírus, e aqui no Brasil principalmente. Veja a explicação dele, é muito engraçada. Veja aí, depois eu volto. Olá meus amigos, nós estamos aqui na rua aqui da Gonçalves Dias, aqui em São Luís, Maranhão. Estamos aqui com o irmão aqui. Irmão, o que você tem a dizer sobre esse momento de pandemia? Você que é um homem de Deus, evangélico, o que você acha aí? O que você está achando aí? O que a gente pode fazer durante essa pandemia? Primeira coisa que eu falo, e com toda a convicção do que está acontecendo, é a desobediência do homem. O homem tem sido desobediente para com Deus. Então tudo isso é uma epidemia em termos do pecado do homem. O homem que pratica as coisas que não agrada a Deus. E só leia lá em Mateus 24 que isso é o princípio das dores. Só vê isso, que isso tudo é a praticação do pecado. O homem é a desobediência, o homem se tornou desobediente. Isso tudo é a geração de gente que não teme a Deus. Então isso está tudo gerando devido ao pecado e à desobediência do homem. Me perdoe aqueles que eu estou magoando, viu? Mas leia a Bíblia que você vai entender o que eu estou falando. Valeu, meu irmão, um abraço. Muito bem, você viu aí o evangélico vizinho do Bruno Edson dizendo que o coronavírus, que está aí em todo o mundo, e no caso específico aqui no Brasil, matando muita gente aí, levando muita gente à morte e ao sofrimento, diz aí o evangélico Bill que isso aí é o castigo do Deus da Bíblia, o Deus criado pelos hebreus, que é o castigo do Deus da Bíblia, porque o homem está em total desobediência às leis do Deus hebreu. Veja aí o que esse evangélico diz, coitado. Quando eu escuto isso aí, gente, eu tenho pena, eu tenho dó. Como a religião, como a crença religiosa faz mal às pessoas e elas nem percebem. O evangélico aí, Bill, está dizendo que o coronavírus, que já matou aqui no Brasil até hoje 7.000 pessoas aqui no Brasil, dizendo que isso aí é um castigo do Deus da Bíblia, o Deus em que ele acredita, que colocaram na cabeça do Bill. Porque o Deus da Bíblia, o Deus hebreu, chegou ao Brasil no dia 12 de abril de 1500, com os portugueses. Eles trouxeram a Bíblia para cá, o cristianismo, porque aqui já havia índios, os reais conquistadores do Brasil, e os índios tinham deuses diferentes, porque o homem cria deuses conforme sua cultura. Pois bem, então você vê aí o senhor Bill, ele é uma pessoa boa, mas ele é enganado pela igreja evangélica em que ele congrega. Os evangélicos são extremamente fanáticos. Você quase não vê um católico dizendo isso aí nas ruas, mas o evangélico diz que qualquer doença, qualquer praga, pandemia, epidemia, isso aí é um castigo do Deus hebreu, porque o homem está desobediente a ele. Veja que ignorância, gente. Como diz o Sigmund Freud, a religião, ela leva o homem a um estado semelhante ao de demência, uma confusão alucinatória radiante. As igrejas, principalmente evangélicas, colocam essas loucuras na cabeça dos fiéis. E eles passam a acreditar nisso. E engraçado é que o senhor Bill ainda indicou um evangelho no Novo Testamento, Mateus, capítulo 24. Ele indicou o evangelho Mateus, capítulo 24, para que as pessoas leiam e as pessoas fiquem sabendo que tudo que está em Mateus, capítulo 24, é o retrato do mundo hoje, e no caso aí do Brasil. É muita ignorância, gente. Veja a maldade que a igreja evangélica do senhor Bill faz com ele. E ainda tira dinheiro desse pobre aí, coitado. Talvez aí pagando dízimos, ofertas e doações. É uma desgraça total. Então resolvi aqui fazer um vídeo para mostrar que o evangélico Bill, como diz o Freud, já que é um homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos. Vamos primeiramente uma coisa aqui, gente. Os cristãos, os primitivos, lá no Novo Testamento,
Jesus ali, dos relatos lendários da Bíblia, os cristãos, como eles viviam numa época muito atrasada, de profundo atraso, a Palestina de Jesus, quando eu digo Jesus, não é o Jesus histórico, esse aí é nada. Eu digo do Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento. Então, naquela época ali, no século I, na Palestina, a quase totalidade das pessoas era analfabeta, não sabia ler nem escrever. Jesus, nas narrativas lendárias, sabia ler, mas Jesus não sabia escrever. Jesus nunca escreveu nada. Os discípulos de Jesus eram analfabetos de pai e mãe. Quem conhece, estuda com profundidade o mundo da Bíblia, sabe muito bem disso. Então, os cristãos, por exemplo, Jesus, que era o líder dos cristãos, Jesus, ele relacionava pecado a punições, pecado a mortes. Quando a pessoa adoecia, Jesus dizia que era um castigo de Deus. Dizia que a pessoa era pecadora e por ser pecadora estava doente. Jesus entendia também assim. Era essa relação errônea entre pecado e morte. Pecado, doença. Pecado, seca. Pecado, fome, etc. Entendeu? Então, naquele mundo da Bíblia, muito ignorante, eles pensavam que havia relação entre mortes, secas, fomes, etc., a pecado. Quando aparecia uma seca grande, na época ali em Israel, aparecia uma seca profunda, eles diziam que era o Deus hebreu que estava punindo o povo por seus pecados. E essa visão errônea, veio também para o cristianismo. Como eu sempre estou dizendo aqui, o cristianismo é uma religião que trouxe muitos elementos do judaísmo, textos que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã. Então você vê a ignorância do povo da Bíblia. Quando sofria alguma doença, alguma peste, fome, seca, diziam que era o Deus hebreu que estava punindo o povo por causa da desobediência. Uma ignorância sem fim. E essa ignorância, ela é repetida aqui pelo evangélico Bill. Então ele diz aí que o coronavírus que estamos enfrentando aí, e que vai embora, como qualquer pandemia foi, ele dizendo que o coronavírus é um castigo do Deus hebreu. Que loucura, gente. Se você for analisar rapidamente as vítimas do coronavírus, você verá ali que são pessoas idosas e muitas pessoas boas ali, lá na Itália, Estados Unidos, aqui no Brasil, pessoas boas, pessoas que morreram aí por causa dessa doença terrível aí, né, dessa pandemia, coronavírus. Então essas pessoas que morreram, aqui no Brasil quase 8.000 pessoas mortas hoje, quase 8.000, essas pessoas não eram, como diz aí o senhor Bill, pessoas ruins, eram pessoas iguais a ele, iguais a ele. Quando ele disse que o Deus hebreu está punindo essas pessoas, ele também deveria ser punido porque ele é um pecador. Só que ele, o senhor Bill, como ele é evangélico, ele não consegue colocar o cérebro para funcionar. Ele usa seu cérebro apenas para separar as orelhas. E a função do cérebro não é essa, separar as orelhas. A função do cérebro é para que você raciocine, você pense. Então, muito bem, no mundo da Bíblia, no mundo dos cristãos, há 2.000 anos na Palestina, os cristãos ali, eles, em Mateus capítulo 24, vários sinais ali do final dos tempos, que eu vou falar isso sobre depois, porque o senhor Bill indicou aqui o Mateus capítulo 24, e você vai rir muito aí. Muito bem, mas ali, o que está em Mateus capítulo 24, aqueles sinais do fim dos tempos, era para o tempo deles, o tempo dos cristãos, há 2.000 anos na Palestina. Nenhum daqueles sinais que está em Mateus capítulo 24 refere-se ao mundo nosso hoje. Nenhum. Mas como o senhor Bill, ele é evangélico, ele é enganado facilmente pela sua igreja evangélica. Certinho? Então vamos aqui, gente. Eu vou mostrar rapidamente aqui, fazer uma análise
é sobre o que está em Mateus capítulo 24, verso 24, Mateus 24. Então vamos aqui a Mateus 24, para que você entenda. Veja como as igrejas cristãs, principalmente igrejas evangélicas, elas enganam facilmente seus fiéis, dizendo, por exemplo, que o que está em Mateus, ali Jesus conversando com seus discípulos e mostrando alguns sinais do fim dos tempos, dizendo que aquilo ali é para o dia de hoje. Vejamos a ignorância aí. Então esses sinais que estão aqui, tudo isso é para o tempo de Jesus. Jesus prometia voltar o Messias para aquele tempo, e Jesus nunca voltou, e nunca voltará. Até o Papa Francisco sabe disso, que Jesus nunca voltará, que tudo isso aqui que está no Novo Testamento era para a época deles, há 2000 anos na Palestina. Certo? Muito bem. Então vamos aqui rapidamente. Antes de entrar aqui em Mateus capítulo 24, veja a inocência do Senhor Bill. O coronavírus, eu anotei aqui, o coronavírus, até agora aqui no Brasil, matou aí quase 8 mil pessoas, 8 mil. Comparando isso com os Estados Unidos, não é nada. Porque nos Estados Unidos, mais de 20 mil pessoas morreram até agora. 20 mil. Aqui, quase 8 mil. A diferença é gritante. Na Espanha também, morreu mais gente que aqui no Brasil. Na Itália, idem. Então, o senhor Bill, ele diz aí que isso é sinal do fim do mundo. Diz ele, coitado, enganado pela sua igreja evangélica. Ora, se o senhor Bill, eu não sei qual é a idade dele, mas eu acho que ele não tinha uma idade aí em 1918, aqui. Não. Então, se o senhor Bill estivesse vivo aí, ou fosse um adolescente, durante a Primeira Guerra Mundial, anotei aqui, Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Morreram ali, na Primeira Guerra Mundial, 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas mortas na Primeira Guerra Mundial. E 30 milhões de feridos. Se o senhor Bill estivesse ali tomando ciência da Primeira Guerra Mundial, naquela época, ele diria a mesma coisa. Diria que era um sinal do fim dos tempos. E a Primeira Guerra Mundial acabou-se em 1918. E o mundo não acabou. Entendeu? Se o senhor Bill estivesse vivo durante a Segunda Guerra Mundial, anotei aqui, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, morreram ali 70 milhões de mortos. O coronavírus não chega nem ao pé da unha da Segunda Guerra Mundial. Morreram ali 70 milhões de pessoas. E milhões de pessoas feridas. Isso aí em 1939 a 1945. Se o senhor Bill, vizinho do Bruno Edson, estivesse aqui vendo de longe, ouvindo de longe, essas vítimas da Segunda Guerra Mundial, nessa época, ele diria a mesma coisa, que era um castigo do Deus hebreu e que o mundo estava no fim. Diria a mesma ignorância. A Segunda Guerra Mundial acabou-se e o mundo continua e vai continuar sempre. E se o senhor Bill estivesse vivo, ou aí, claro que ele estava vivo, mas ele presenciou de longe aqui no Brasil a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, ali no Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, no Camboja. Ali, a Guerra do Vietnã começou em 1955, antes de eu nascer, e foi até 1975. Olha aqui o saldo. Os Estados Unidos morreram 58 mil norte-americanos. Do Vietnã do Sul, 184 mil pessoas mortas. No Vietnã do Norte, 900 mil pessoas mortas. Então, se o senhor
Bill, ele deve ter vivido aqui nessa época, mesmo estando longe. Então ele dizia que aqui era um castigo do Deus hebreu e que o mundo estava para acabar por causa dessa guerra no Vietnã. Só que a guerra do Vietnã acabou-se e o mundo continua a mesma coisa. Se o senhor Bill estivesse vivo em 1918 até 1919, ele não estava vivo aí. Mas se ele estivesse vivo em 1918 e 1919, ele aqui teria presenciado no Brasil uma coisa pior, muito pior do que o coronavírus, que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola em todo o mundo. Aqui no Brasil, olha, aqui no Brasil morreram milhares de pessoas. A gripe espanhola muito pior do que o coronavírus. A gripe espanhola em todo o planeta Terra, só para você ter uma ideia, ela matou 60 milhões de pessoas no mínimo. 60 milhões de pessoas no mínimo. O que é o coronavírus diante da gripe espanhola? Nada. Nada. Se o senhor Bill, vizinho do Bruno Edson, evangélico, estivesse aqui vivo em 1918, 1919, ele estaria dizendo a mesma coisa que diz hoje. Estaria dizendo que a gripe espanhola era um castigo do Deus hebreu e que o mundo estava perto do fim, porque isso aí está escrito em Mateus, capítulo 24. Ele diria a mesma coisa, só que a gripe espanhola foi embora e o mundo continua o mesmo. Então você vê que o senhor Bill, por ser evangélico, por ser manipulado por sua igreja evangélica, ele fica afirmando coisas que não têm sentido algum. É o que dizia o Sigmund Freud. O homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos. Agora vamos mostrar aqui na Bíblia, em Mateus capítulo 24, que aqueles sinais ali que Jesus passou para seus discípulos, aqueles sinais são para aquele tempo e não para hoje. Então diz assim, Mateus capítulo 24, versículos 3 até o 14. Vou ler aqui apenas alguns versículos para explicar a vocês. Então diz assim, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximavam dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então aqui os discípulos estão pedindo a Jesus para que passe para eles alguns sinais de que Jesus, o Filho do Homem, retornará à terra. Se você perguntar ao Papa Francisco, ele vai dizer a você que Jesus nunca voltará. Que isso aqui é lenda. Jesus nunca subiu e nem voltará. Só que o senhor Bill, enganado por sua igreja evangélica, pensa que Jesus vai voltar e que o coronavírus é um sinal aí da vinda de Jesus. Nada disso. Todos os sinais que estão aqui em Mateus capítulo 24 são para aquele tempo, para a época deles, dos cristãos. E o Messias nunca voltou e nunca voltará. Então diz assim, aí Jesus diz para os discípulos, e ele, Jesus, lhes respondeu aos discípulos, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja aqui este versículo. Jesus está dizendo que vão aparecer muitas pessoas, muitos homens, dizendo ser o Cristo, e vão enganar a muitos. Isso aqui era para a época de Jesus, e não para a nossa. Hoje, no planeta Terra, não aparece um ser humano dizendo ser o Cristo. Mas na época de Jesus, apareciam vários judeus dizendo ser o Messias, Cristo em grego. Então, quando Jesus diz aqui que aparecerão vários Cristos, é porque apareciam vários judeus dizendo ser o Messias, o Cristo, naquele tempo. Hoje não. No Brasil, por exemplo, o único cristão aqui que diz ser Cristo
ele é um gozador, ele é um humorista, é um Henri Cristo, que mora aqui no Distrito Federal, perto de mim. Ele é o único brasileiro que diz ser o Cristo, o Henri Cristo. Mas ele diz isso brincando. Ele é um gozador. Então você vê que quando está escrito aqui que aparecerão vários Cristos, apareciam vários Cristos, pessoas dizendo ser o Cristo, na época aqui do Novo Testamento, há 2000 anos na Palestina, e não hoje. Viu aí como os sinais que estão aqui são sinais para aquela época e não para hoje? Coitado aí do evangélico Bill. E continua Jesus dizendo, e certamente, os sinais aí, hein? Jesus dizendo, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, outro sinal aí, guerra e mais guerra. Ora, na época aqui da Bíblia, havia muito mais guerras, muito mais conflitos do que no mundo de hoje. O mundo aqui da Bíblia, Israel, a Palestina, o mundo aqui da Bíblia, era repleto de guerras e conflitos. Você vê isso aqui ao longo do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então esse sinal aqui dizendo que haverá guerras e mais guerras, é para o tempo deles, porque havia realmente muitos conflitos ali em Jerusalém, e não havia sequer liberdade para os cristãos. Então esse quadro aqui de guerras e mais guerras, não é para o tempo de hoje. Você vê hoje, você vê quase nada de guerras no planeta Terra, hoje, quase nada de guerras. Você vê aí um mundo calmo hoje. Você vê alguns conflitos na Ásia e na África, que nada tem a ver aqui conosco. Então, mais sinais aqui, guerras e mais guerras, para a época de Jesus, há 2000 anos na Palestina, e não para nós. Coitado do Senhor Bill. Coitado do Senhor Bill. E aqui continua Jesus dizendo, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ora, em toda a história da Bíblia, a fome batia de forma terrível no mundo bíblico. Você vê Abraão correndo para o Egito por causa da fome em Canaã. Você vê isso aí em toda a Bíblia. A fome aqui na Bíblia era muito pior do que a fome do nosso mundo de hoje. Era muito pior. Você vê isso na Bíblia, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, como também no Novo Testamento. Então a fome aqui está em todas as páginas da Bíblia. A fome. E isso aqui não é sinal para o tempo de hoje. O mundo de hoje está muito melhor do que o mundo da Bíblia em relação à fome. Muito melhor. Israel hoje é uma terra produtiva. Israel hoje é uma terra produtiva. No mundo da Bíblia faltava ali faltavam alimentos, faltava água, chuva escassa. Entendeu? Então todos esses sinais que estão em Mateus capítulo 24, tudo isso aqui, gente, é para a época deles, há 2000 anos na Palestina. O pobre Bill aí, enganado por pastores evangélicos, fica dizendo que isso aqui é sinal de que o mundo está para acabar. O senhor Bill vai morrer algum dia e o planeta Terra continuará. Muito bem, e segue aqui Jesus dizendo ainda, então, terremotos. Havia mais terremotos na época da Bíblia do que hoje. Havia mais terremotos na época da Bíblia do que hoje. Pegue as estatísticas. E Jesus continua, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Veja aqui, Jesus está dizendo que quando os cristãos forem perseguidos por causa do nome dele, por serem cristãos, isso aí já é um sinal do fim do mundo. Ora, os cristãos eram perseguidos justamente aqui na época deles, há 2000 anos na Palestina, e não hoje.
Você aqui no Brasil, por exemplo, não vê um cristão perseguido no Brasil. Não vê. Você vê cristãos perseguidos, judeus ainda, em alguns pontos aí, pontos assim, bem pontuais, na Ásia e na África. Mas, em quase todo o planeta Terra, hoje você não vê ninguém perseguindo o cristão. Você não vê isso. Ninguém odiado por ser cristão. Aqui no Brasil, nenhum cristão é perseguido. Mas aqui, na época de Jesus, os cristãos eram perseguidos dia a dia. Eles eram odiados aqui dia a dia. No início aqui do movimento cristão. Então, quando Jesus diz aqui que quando os cristãos forem odiados por causa do nome, isso aqui é um retrato do fim do mundo. Para o tempo deles, que não veio, e para o tempo deles. Então, vou mostrar aqui rapidamente essa passagem para que você entenda como os cristãos, naquela época e não hoje, eles eram perseguidos e odiados apenas por serem cristãos. O que não acontece hoje aqui em quase todo o planeta. Repito, no Brasil, no Brasil, França, Itália, você não vê um cristão perseguido. Você não vê um cristão perseguido, e muito menos um cristão morto por causa do nome de Jesus. Mas isso era comum quando, há 2000 anos na Palestina, no mundo dos cristãos. Entendeu? Como isso é fácil? Então eu vou dar aqui uma indicação para você. Veja aqui Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é uma narrativa bem engraçada. Assim, bem gostosa. Porque aqui, os apóstolos aqui, isso aqui é atribuído a quem escreveu o Evangelho de Lucas. Então, quem escreveu aqui Atos dos Apóstolos, é aqui uma narrativa sobre os discípulos de Jesus após a morte de Jesus. Eles aqui formando igrejas, correndo pelo mundo aí, formando igrejas, após a morte de Jesus. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, veja aqui, capítulo 7, anotei aqui, versículo 58. Aqui, olha, veja, quando Jesus diz aos discípulos que quando os cristãos forem perseguidos por causa do nome dele, de Jesus, então ele quer dizer que isso aí já era um sinal do fim dos tempos. Só que isso aí era para a época deles e não para a nossa. Era para a época deles e não para a nossa. E aqui está um exemplo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58. Aqui é a morte do cristão Estevão. O cristão Estevão, ele foi morto aqui por apedrejamento e porque estava pregando o cristianismo. E foi morto por apedrejamento. Você não vê isso em lugar nenhum hoje do planeta Terra. Principalmente aqui no Brasil, você não vê isso, um cristão sendo morto porque está defendendo o cristianismo. Jamais. A liberdade é total. Então aqui está a morte de Estevão, diz assim, e lançando-o fora da cidade, os homens aqui lançando o cristão Estevão fora da cidade, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E aí o Estevão morreu. Viu aí? Na época de Jesus, do Novo Testamento, é que os cristãos realmente eram perseguidos. Não tinham a liberdade que tem hoje. Então, o evangélico Bill aí está mais por fora do que sovaco de aleijado. Ele está mais por fora do que sovaco de aleijado. Ele diz que esse sinal é para o tempo de hoje. E nada tem a ver com hoje. Outro exemplo aqui de que os cristãos eram perseguidos naquele tempo e não hoje. Está também em Atos aqui dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Olha o título, diz assim: a primeira perseguição à igreja. Veja aí, a primeira perseguição à igreja. Aqui no Brasil, ninguém persegue sequer uma igreja cristã. Ninguém. Mas aqui,
era comum no mundo da Bíblia. Então, quando Jesus fala sobre esses sinais, que estão em Mateus capítulo 24, todos esses sinais são para o tempo deles, há 2000 anos na Palestina. Nada tem a ver com o nosso mundo de hoje. Então aqui diz, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Viu aí? Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Olha aí. Hoje lá em Jerusalém, Israel moderno hoje, você não vê um cristão sendo perseguido lá em Jerusalém. Não vê. Então isso aqui, gente, é para o tempo deles, há 2000 anos na Palestina. Outro exemplo aqui, Atos capítulo 14, versículo 19. Veja, Atos 14, versículo 19. Atos 14, versículo 19. Está escrito assim, olha o título. Apóstolo Paulo é apedrejado. Ele foi apedrejado porque naquele tempo não havia a liberdade religiosa que nós temos hoje no mundo. Então, aqueles sinais que estão em Mateus capítulo 24, que aparecerão muitos cristos, terremotos, guerras, fome, seca, perseguição, você analisa isso, tudo isso aí é para o tempo dos cristãos, há 2000 anos na Palestina, e não para hoje. O senhor Bill aí, coitado, uma pessoa, você vê aí, a pessoa simples, você vê que não tem assim um grau de estudo elevado, então ele acredita em qualquer bobagem que escuta de pastores evangélicos, em sua igreja evangélica. Ele não lê a Bíblia para poder entender isso. Então todos os sinais que estão ali em Mateus 24, nenhum deles se refere à nossa época aqui. Jesus algum subiu aos céus e vai descer. Nenhum especialista em Bíblia diz isso. Que Jesus subiu e que Jesus vai descer para julgar vivos e mortos. Ninguém diz isso. Se você perguntar ao Papa Francisco, ele vai dizer que não. Que Jesus nunca descerá, porque nunca subiu. A mesma coisa, pergunte ao padre Fábio de Mello, ele vai dizer a mesma coisa. Porque Jesus subir e descer, isso, gente, faz parte da ilusão cristã, criada pelos cristãos primitivos. Então você vê, Jesus no Novo Testamento, ele associava morte a pecado, doença a pecado, a demônios. Jesus, no Novo Testamento. Isso é uma ignorância. Nós adoecemos, seres humanos adoecem, como também animais irracionais, que não pecam, também adoecem. A morte é uma coisa natural para qualquer ser vivo. O homem morre, não porque pecou, porque é um ser vivo. O animal irracional, uma cadela, morre, não porque pecou, porque é um ser vivo. Até plantas morrem, seres vivos morrem, adoecem. Nada tem a ver com o comportamento do homem. Se um homem contrai um coronavírus, nada tem a ver com o comportamento dele, se ele é pecador ou não. Isso é ignorância dos cristãos. E começou com Jesus, no Novo Testamento, associando morte a pecado, associando doenças a pecado. Nada tem a ver. Isso é uma ignorância sem fim. Basta aqui dar outro exemplo. Pega uma criança aí, ainda no útero da mãe, um feto. Eu tenho 2 irmãos, com problemas, deficiência. Uma irmã com deficiência física. Esse barulho aqui é a Frida brincando aqui. Espere. Eu tenho uma irmã com deficiência física. Um dos braços dela é completamente morto. Ela não sente nada, nasceu com paralisia, minha irmã. E eu tenho um irmão que tem problemas mentais, nasceu com problemas mentais. Então, eles nasceram com esse problema desde o útero. Imagine, um ser humano ainda no útero da mãe, com vários problemas, deficiência física, deficiência mental, etc. Eu tenho um amigo cujo filho nasceu com o intestino para fora do corpo. Coisa horrível. Já fez várias cirurgias,
várias cirurgias. A Frida faz barulho aqui. Várias cirurgias. Então veja bem que a vida. Então veja, um momento. Vai lá, vai, Frida. Vai! Vem, Frida! Ó, Frida, aqui, ó. Bora. Bora, vem. Vem, Frida. Tchau. Vai. Vem aqui, ó. Vai. Toma. Pronto. Tem um amigo cujo filho fez várias cirurgias, nasceu com o intestino para fora do corpo. Isso aí desde o útero. Imagine, seres humanos ainda no útero da mãe, com várias enfermidades, várias doenças. Esses seres aí, ainda no útero da mãe, são pecadores? Nunca, gente. Nunca fez mal a ninguém. Um feto ainda no útero da mãe não é pecador, não tem culpa alguma. No entanto, nascem com vários defeitos, várias enfermidades, várias doenças que levarão até ao túmulo. E você não vai dizer que o feto foi castigado dentro do útero da mãe porque o Deus hebreu assim o quis. Religião, gente, é loucura. Está aí para enganar vocês e lucrarem com isso, com a ingenuidade de vocês, com a ignorância de vocês. Então veja, enfermidade, morte, doenças, seca, terremoto, nada disso tem a ver com o comportamento do homem, porque isso ocorre porque o homem é um pecador. Isso é uma ignorância religiosa sem fim. Isso é uma irracionalidade. Só mesmo uma pessoa que não faz uso do seu cérebro para raciocinar, para afirmar uma bobagem dessa. Entendeu? E isso é até um desrespeito em relação às pessoas que morrem. Entendeu? Portanto aí, viu como é engraçada a afirmação do evangélico aí, dizendo que o coronavírus é mais um exemplo, um sinal do fim do tempo e que Jesus está voltando. O Bill, ele vai morrer, o evangélico, e Jesus nunca vai voltar, porque isso aí é pura ilusão cristã e também enganação. Igrejas enganam os pobres fiéis e o senhor Bill aí é uma vítima do sistema religioso. Parabéns aí ao Edson Bruno pela maravilhosa entrevista. E o Edson Bruno cometeu 2 erros, viu, Edson? Você cometeu 2 erros aí na sua entrevista. O primeiro, você não está usando a máscara. Você não está usando a máscara. Tem que usar a máscara. Primeiro erro seu, o Bruno. E o segundo erro seu é que você aí esboçou sorrisos diante das aberrações do senhor Bill. Você tem que ficar, já que você é entrevistador, você tem que ficar, Bruno, sério, assim, ó. Você não pode rir, porque senão o evangélico aí vai pensar que você está tirando aí um sarro com a cara dele. Claro que está, mas não mostre assim, isso com tanta clareza, entendeu? Valeu, meu irmão. Obrigado.